Eu convido os irmãos para se colocar de pé, abrir comigo as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10. Versículo 4 em diante. Daniel capítulo 10, versículo 4 em diante. Aleluia, Jesus poderoso. Amém? Nos diz assim a palavra. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Amém? Vamos estar orando para nós estarmos dando início ao nosso sexto elo da campanha Eu Vim por causa da sua oração. Né? Mais alguém necessita de oração nesta noite? Eu e minha casa. Vamos estar orando então. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos, Senhor meu Deus, na Tua presença nesta hora, Pai, pedindo, Senhor meu Deus, que o Senhor venha sobre essa casa, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, passeando pela nossa vida, pelos nossos corações, por esta igreja, ó Pai, e que Teu Espírito Santo comece a mover as águas deste lugar, ó Pai. Senhor meu Deus, eu te peço que nós possamos ter um culto abençoado, Pai. Ah, Senhor, faz a Tua obra aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te peço, usa, Senhor, cada um que for ter a oportunidade deste microfone, Pai, que seja direcionado por Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor meu Deus, render o nosso melhor a Ti nessa noite, a nossa melhor oração, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração nesta noite, ó Pai. Ah, Senhor meu Deus, eu te peço, recebe, Senhor,
usa, Pai amado, Pai querido, o teu filho, Senhor, que foi convidado para estar louvando aqui esta noite. Ah, Senhor, usa também o teu filho que vai estar trazendo a palavra para nós aqui, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença, que nós possamos sentir, ó Pai, o teu Espírito agindo em nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, abençoa, Pai, este culto, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Cooperador Manquez, louvando o Senhor por estar. Amém? Aleluia. Bendito o Cordeiro de Deus. Aleluia. Santo, Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus vivo, aleluia. Eu quero trabalhar com meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Soldados somos de Jesus e caminhamos no bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater.
Logo após o ciclo de oração da cidade, louvando o Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39. Glória a Deus. Irmão Machado, a palavra nos diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que é grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho, ou um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos necessitam de oração nessa noite? Eu e minha casa. Oremos. Senhor, meu Deus e bom Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nos colocamos, Pai, diante da Sua presença, Pai. Que o Senhor possa, Pai, na noite desse dia, Senhor, receber esse pedido de oração, Pai, que foram ensinados na Sua casa, Pai. Que o Senhor possa, Pai, tomar cada um, Pai, nas Suas mãos, Pai. E, Pai, operar neles, Pai, cura, libertação, Pai, transformação de vida, Pai. Que o Senhor possa, Pai, se fazer presente, Pai, no meio de nós nessa noite, Pai, com o Seu Espírito Santo, Pai. Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, pela Sua palavra, Pai. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Círculo de oração e mocidade louvando o nome do Senhor. Amém? Logo após, Diácono César dando uma saudação para a gente. Amém? Aleluia. O círculo de oração e a mocidade cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus soberano, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, enquanto eles preparam aí, deixa eu passar uma vez. Nós criamos um canal no YouTube para a gente colocar os nossos cultos ao vivo lá. A gente coloca e compartilha depois no Facebook. Porque o Facebook não está, cada 30 dias está apaga o nosso vídeo. Então os cultos não estão ficando gravados, ficam só 30 dias e apaga. Só que para fazer o culto ao vivo, nós precisamos no mínimo de 50 inscritos. Então eu quero pedir para os irmãos que têm Facebook, que entrem no seu canal do YouTube lá e se inscreva e aperte o joinha assim, ó, tá? Para nós poder fazer o culto ao vivo pelo YouTube. Mas nós precisamos de pelo menos 50 pessoas, tá bom? Aleluia.
Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Diácono César dando uma saudação para a igreja e depois a Isabelle louvando o nome do Senhor. Amém? Deus poderoso, Deus de glória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria nós estarmos na casa do Senhor. Mais uma era da nossa campanha. Aleluia. Deixar aqui para os irmãos em Provérbios, capítulo 5, vamos seguir. Filho meu, atente à minha sabedoria e à minha razão. Inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os meus lábios guardem o conhecimento. Jeová, a mulher estranha, destila favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Aleluia. Amém. Irmãos, essa palavra nos fala de sabedoria. O Senhor fala, atende a minha sabedoria. Temos que ter a sabedoria, pedir para o Senhor a sabedoria, que nem Salomão pediu. Salomão não pediu bens, não pediu nada, ele só queria uma sabedoria, para ele poder lidar com o povo, lidar com as coisas. E nós hoje, a situação que nós estamos passando, não sei como a situação que vocês passaram essa semana, hoje, peça para Deus sabedoria, porque com sabedoria nós vamos conseguir tudo junto com o Senhor. E sem sabedoria, nós vamos passar por luta, porque nós vamos entrar em briga, vamos entrar em fofoca, nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos escutar muitas coisas que vão falar sobre nós, sobre parentes nossos, e nós vamos levar para o coração se nós não tivermos sabedoria. Aí, nós temos sabedoria, nós vamos saber lidar com tudo isso. Nós não vamos cair, nós não vamos entrar em fofoca, não vamos desviar de brigas. Então, a sabedoria, junto com o Senhor, vai evitar muita coisa, vai nos erguer lá em cima. Então, irmãos, ore e peça sabedoria. Peça para Deus mostrar para você o que Ele quer de você e o que Ele quer para você. Porque Deus, Ele vai levantar na hora que você se prostrar para Ele. O Senhor vai te levantar, Ele vai restaurar o que está caído, o que ter tirado das mãos, o que você perdeu, Ele vai restaurar. Mas peça, porque um irmão sábio, ele sabe muito bem que já tudo e lutar contra o inimigo. Mas agora, se nós não pedir sabedoria para o Senhor, o inimigo vem e monta de cavalo em cima de nós. Ele faz o que ele quer com nós, ele leva nós de arrasta onde ele quer. Mas se nós tivermos sabedoria com Deus, nós sabemos lutar. Então, irmãos, com sabedoria, sem sabedoria e Deus, nós não somos nada. Mas com sabedoria e com Deus, nós somos tudo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. A Isabelle louvando, depois o Iago levando a palavra. Bom? Espírito Santo, poderoso, Deus de glória. Cumprimento meu papai do Senhor. Espírito de Deus, aleluia. Deus é trabalhando nessa noite, Jesus. Ai, graça, edificando, deixando de Deus é movimentando as águas. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Adorando a esse Deus e morre.
enquanto o Iago vem, irmãos, amanhã nós temos consagração para a Santa Ceia, 8h30 da manhã, lá no Templo Sede, e domingo a nossa Santa Ceia, né? Vai estar pregando a palavra o presbítero Rodrigo. O Rodrigo esteve lá na campanha agora, quando a irmã Camila foi pregar, ele esteve lá, teve uma oportunidade para louvar, né? E ele é muito usado por Deus. Tá? Então ele vai estar pregando domingo. E dia 20 desse mês, nós temos uma cooperação lá em Sengés com o pastor Leonardo. Então os irmãos que quiserem ir, já vão falando para a gente correr atrás de uma van, atrás de uma Kombi, né? Para a gente poder estar se deslocando para lá. Tá? Então todos os irmãos que quiserem ir, tu pode ir, só dar o nome, lógico, vai ter que pagar a taxa da van, né? Mas pode ir tranquilo. Amém? Já. Espírito Santo, poderoso, Deus de glória. Deixa o irmão Papai do Céu. Amém. Salmos 125. Deus poderoso, Deus de glória. Aleluia. Irmão Bachar, amém? Confio no Senhor, será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salve-se oportunamente. Amém. Salvando, louvando o nome do Senhor. Lembrando que dia 13, domingo, dia 13, nós vamos ter o culto das crianças lá em cima, especial de Páscoa. Tá? Dia 13, domingo, vai estar pregando a palavra a tia Maiara. Tá bom? É? Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento meu Papai Senhor. Amém. Espírito Santo, poderoso, Deus de glória. Como as propriedades
dando a honra da sua visita, está conosco hoje, é convidado para estar trazendo a palavra, o nosso pastor Djalma. Nós já se conhecemos só há uns 20 e poucos anos, tá, né? Mais ou menos 25 anos. Começamos juntos lá no Evangelho Curto, na mesma época. Aí depois Deus deu um caminho diferente, mas a comunhão sempre permaneceu. Companheiro aqui do monte, Francisco, Zezinho, Juca, Joelso, né? Essa é a bênção de Deus. Deus abençoe, obrigado por ter vindo, viu? E para estar louvando o nome do Senhor, né? Nosso irmão Alex, né? E acompanhando ele a irmã Simone, sua esposa. O Alex é chiquinho, né? E bênção de Deus. O que nós falamos para os irmãos que estão conosco nesta noite? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Operadora Rayane orando pelos dízimos e as ofertas, e o irmão Alex já está com a oportunidade com 2 minutos. Amém? Irmãos, depois eu dou. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, que em sua presença nos colocamos, Senhor Jesus, apresentando cada um que irá dizimar e ofertar na tua casa, Pai. O Senhor venha prosperando 100 vezes mais nos celeiros de cada um deles, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, venha abrindo portas para aqueles que estão com as portas fechadas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Amém. Ficamos muito felizes pela recepção dos irmãos, pelo convite. O pastor Altair, pela oportunidade, o pastor Altair nos estende nessa noite. Agradeço pela minha esposa que me acompanha, meu pai. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome dele, amém? Convido você a fechar os seus olhos essa noite, abrir o seu coração, em nome de Jesus, amém? Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para
Tu és digno de tudo.
dia 18, né? A partir de 18 de abril, nós já vamos iniciar outra campanha. E para iniciar, irmãos, nós vamos trazer um pessoal do Castro, que vai estar aqui, né? Vai vir o pastor com a sua esposa para louvar, e o grupo de louvor deles vai estar vindo também. E nós precisamos dar janta para esse povo, né? E eu vou colocar no grupo da igreja lá, na hora que eu não quero de passar tudo certinho, tudo que vai, né? Vai precisar, daí nós colocamos no grupo da igreja lá, pedir ajuda para os irmãos que estão nos ajudando. E se nós fizermos uma quantidade boa, dá para tudo nós comer, né? Não faz janta na sexta-feira de 18 lá, tá? Deixa a casa lá e vem para cá para jantar também. Aí a irmã Kézia vai estar fazendo aí a lista para nós depois do que nós vamos precisar, tá bom? Nós fomos lá e eles deram janta para nós lá, sabe? Se bem que eles fizeram nós ficar rodando lá em volta, né? Mas depois deram janta para nós. Amém? Nós vamos ouvir a palavra agora, irmãos, né? Até aqui nós adoramos o Senhor com as nossas orações, com os nossos louvores, com as nossas ofertas, com os dízimos, mas agora é a hora de Deus falar conosco. Peço para você, abra bem o teu ouvido nessa noite, fique ligado, porque às vezes por um descuido você perde a bênção, né? E Deus quer falar conosco nessa noite, eu tenho certeza que Ele vai usar o servo dele para falar conosco. Amém? Pastora Fran orando para o pastor Djalma está trazendo a palavra para nós. Amém? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos esta noite por essa oportunidade, Senhor. Neste momento, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. Que o Teu Filho, Senhor, vai ter esse canal de bênção, Pai. Abre nosso entendimento nessa noite, Pai. Deus poderoso, fala tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz com todos. Amém? Amém. Nós estamos felizes com o nosso Deus, né? Por mais uma oportunidade que Ele nos concede nessa noite. Feliz, né? Pela vida do pastor Taí, pastor Franciele e de todos os irmãos, né? Que nós estamos acolhendo nessa noite. E somos gratos a Deus, né? Porque Deus tem nos abençoado as nossas vidas e tem nos concedido grandes coisas, né? Feitos por nossas vidas. Então, por isso nós estamos alegres com o nosso Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, você que trouxe a Santa Palavra, no livro de Salmos, capítulo de número 37. Apenas um versículo eu quero ler, né? Para nós meditarmos essa noite. Livro dos Salmos, capítulo de número 37, versículo 5. Aleluia. No domingo eu estava trabalhando, no domingo passado eu estava trabalhando e o Senhor colocou essa palavra aqui no meu coração para nós estarmos meditando nesta noite. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Todos acharam, amém? Amém. Graças a Deus, diz assim, a palavra do Senhor. Apenas um versículo, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Amém? Pode orar certo em nome de Jesus. Irmãos, como eu já falei para os irmãos, no domingo eu estava trabalhando e o Senhor começou a falar a respeito dessa palavra no meu coração. E eu não quero fugir, né, do tema da campanha que está registrada no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do verso 12. E era isso que Deus ele vinha ministrando no meu coração, né? E não era essa palavra, irmãos, que eu iria trazer aqui, né? Mas o Senhor começou a falar no meu coração a respeito dessa palavra, e eu quero vir com os irmãos compartilhar. Eu falo com os irmãos que não respeito, porque eu até vi o tema lá da campanha e eu não tinha, estava orando a Deus para que Deus me colocasse algo assim para nós estarmos meditando, mas eu não era essa palavra. E aí o Senhor começou a colocar muito forte no meu coração essa palavra, e eu quero juntamente com os irmãos compartilhar essa palavra.
a Bíblia, ela diz aqui, o Salmo de Davi, a partir do capítulo 3, né, verso 37, verso 3, diz assim: confia no Senhor e faça o bem. Né? A Bíblia ela já vai nos ensinar, irmãos, que é para nós confiar no Senhor e fazer o bem. Né? Confiar no Senhor e fazer o bem. Né? Então nós devemos ter essa confiança que a palavra de Deus, ela nos transmite para a nossa vida e fazendo o bem das pessoas. Se apenas confiar, irmãos, e não fazermos o bem, não tiver ambos incluídos, muitas vezes nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo. E o que me chama mais a atenção, irmãos, eu sempre gosto dessa palavra e prego ela, a do versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele. Às vezes, irmãos, na jornada da vida, na caminhada da vida, na jornada dessa vida, às vezes nós vamos para a igreja, nós aceitamos Jesus, nós até ofertamos irmãos, mas irmãos, e a luta? Quando vem a luta, será que nós estamos firmes como da primeira vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Será que nós estamos firmados realmente? Isso não só acontece na nossa vida quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e nós confiamos nele. Porque muitas pessoas, irmãos, que elas param pelo caminho, por quê? Porque elas entregam o caminho do Senhor, mas abasta a luta da vida que eles querem de volta. Por quê? Porque eles não confiam totalmente. E a Bíblia vai dizer assim: confia no Senhor e faça o bem. E se você for pegar a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 105, a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando a Bíblia diz permanece para sempre, irmãos, em Jerusalém tem os montes que rodeiam Jerusalém. A Bíblia compara aqueles que confiam em Deus daquela forma, porque eles estão lá. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, mas eles estão lá, irmão, em volta de Jerusalém. E a Bíblia diz assim: que aqueles que confiam são como aqueles montes que não se abalam. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, mas está firme, não se abala. Isso nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Não só basta entregar o nosso caminho, nós devemos confiar. Você quer ver? Se você não tiver confiança, não tem vitória. Nós podemos pegar aqui, irmãos, alguém da palavra que entregou e confiou. Foi fácil, não. Ana. Irmãos, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 9. A Bíblia diz, irmãos, que Ana, ela, todo ano, o seu esposo subia para orar no templo, todo ano, ele ia uma vez por ano. Ele ia. Irmãos, e Ana, ela tinha um objetivo, ela queria algo da parte de Deus. E agora, irmãos, a gente, quando vai para a igreja, é algo diferente, porque, irmãos, aquele primeiro amor, quando você fica assim, tudo que vem você aceita. Tudo aquilo de bom, você está alegre, irmãos. Mas e quando vem a luta, e quando vem a dificuldade, você recebe algo de Deus. Irmãos, quando você está na bonança, quando você está tudo bem, é muito fácil você se alegrar quando você já tem algo, e quando começa a vir algo, não está tudo bem. Mas se nós pegamos Ana, irmãos, Ana, ela prosperou no meio da adversidade. Por que ela prosperou no meio da adversidade? Porque ela tinha uma rival, diz a palavra de Deus. E aquela rival, irmãos, provocava ela. Aquela rival provocava ela. Mas ela confiava no Senhor. Porque ela tinha entregado a sua vida para o Senhor. Então ela confiava. Às vezes não cabe a gente ser mais buscar. Ela entregou o caminho dela e ela confiou. Porque se ela não confiasse, irmãos, nós aqui nós olhando para a situação de Ana, se nós olharmos para a vida humana, olhando carnalmente, irmãos, Ana, ela teria desistido de tanta afronta que a sua rival afrontava ela. Se nós fosse olhar para o olhar humano, se você olhar para o olhar humano, Ana teria desistido.
Por que, irmãos? Porque a sua rival afrontava ela direto. Quando subiam para adorar, irmãos, ela ia afrontando: olha, quanta criança eu tenho, quanto filho eu tenho, você não tem nada. E se encontrar, irmãos, quanto mais, quanto quer, porque não disse que ela falava. Então, irmãos, você adorar quando tudo está bem, é fácil. A Bíblia diz que Penina subia no templo adorar junto com Ana, mas ela adorava porque ela tinha. Ela tinha irmãos com que alegrasse ela e ela adorasse. Ana não tinha. Ana era diferente. Ana subia, irmãos, com o coração ferido, com o coração machucado, com o coração magoado, mas ela subia e ela adorava. Por isso que eu digo para você, adorar quando tudo está bem é muito fácil. E quando vem a adversidade? Será que nós estamos firmados? Será que o nosso caminho está na mão do Senhor? Ou será que quando vem a adversidade, nós não fazemos como Ana fez? Nós pegamos e paramos, desistimos. E muitas vezes, algo assim que é natural as pessoas falarem assim: parece que Deus não está ouvindo. Isso é natural, irmãos. As pessoas dizem quando a luta vem, quando a batalha está travada, é natural as pessoas dizerem assim: mas parece que Deus não está me ouvindo. Às vezes você não precisa nem você falar com os outros. Às vezes você dobra aquele jeito e diz assim: mas o Senhor não está me ouvindo, Senhor. O apunto, irmãos, quando nós chegamos dobrando nosso joelho diante de Deus e para nós clamar por algo, é porque estamos em plena necessidade. É porque, irmãos, um sapato já pegou no pé. A corda está serrando o pescoço. Às vezes nós vamos clamar. Porque às vezes nós vamos orar. Às vezes vamos orar. Oramos todo dia. Mas quando vamos clamar, irmãos, porque a oração e clamor é diferente. Por que diferente? Porque o Jeremias ele fala assim, ó: clama a mim. Ele fala assim, usando por Deus, fala assim: clama a mim, e eu te responderei. Clama e responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes e novas. Então, quando Deus, para Deus anunciar, irmãos, não é só coração, você tem que clamar. E é diferente quando você clama. Quando você clama, é porque você está em algo necessitado. Você tem necessidade de algo, irmãos, e é algo para ontem, não é para hoje. Algo que foi para ontem. Aí você vai fazer aquilo que a palavra diz: clama a mim. Para Deus anunciar, irmãos, não basta somente orar. Porque quando tudo está bem, nós damos nosso joelho, nós oramos, nós até apresentamos a nossa casa, a nossa família, a igreja, está tudo bem. Às vezes nós fazemos um ciclo de oração, está bom demais, já levantamos e tudo bem. Mas quando o negócio está estreito, quando vem a batalha, quando vem a luta, vem a adversidade, aí nós vamos lá com o joelho no chão, aí nós vamos clamar a Deus. Aí vai ser o clamor. Como o clamor? Irmãos, se você for olhar, Daniel, ele dobrou o joelho porque precisava de algo de Deus. E a Bíblia diz que, no primeiro versículo do capítulo 10, diz que quando ele dobrou o joelho, Deus anunciou ele assim: é oração, é de guerra. É guerra para o povo. E quando ele dobrou o joelho, irmãos, imediatamente, quando ele dobrou o joelho, Deus já sabia, Deus já ouviu o primeiro clamor dele, Deus já ouviu. E às vezes é assim com nós: quando dobrou o joelho, Deus já sabe quando não precisar, já ouve as primeiras palavras, mas aí nós oramos e parece que nada acontece. Oramos e parece que nada acontece. Oramos e parece que nada acontece. Aí nós vamos dizer assim: mas está muito difícil. Eu acho que não vou orar mais, porque parece que Deus se esqueceu de mim. Irmão, nós sabemos que às vezes nos ares, irmãos, está travada uma batalha. Está travada uma batalha nos ares, porque a Bíblia, ela diz, irmãos, ela vai dizendo no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o pastor Mair, não é contra a pastora Fran, não é contra o Alex, contra a Simone, não. A nossa luta não é contra você, não é contra aquele que está lá fora. A nossa luta é contra Satanás e seus principados nas regiões celestiais, nos ares. E às vezes quando nós vamos pedir algo, irmãos, o nosso inimigo diz assim: não, eu vou travar, eu não vou deixar que chegue lá. Porque às vezes, irmão, não é muita coisa, às vezes nós queremos um milagre, uma cura na nossa carne. Às vezes nós queremos, irmãos, para que Deus cure algo, o irmão ali, o outro que está no hospital. Às vezes nós queremos que Deus encha a nossa vida de
de graça, de unção, coloca nossas mãos, fogo para dentro nós colocar nossas mãos, venha a ser curado, venha a ser queimado a enfermidade, venha a ser queimado todo o mal, que o demônio cai por terra. Mas quando nós colocamos nosso joelho, precisamos falar nosso para que Deus se manifeste sobre a nossa vida com algo dessa natureza. O inimigo vai dizer: não vou deixar passar, trava tudo. E aí nós continuamos orando, às vezes uma semana, e pensamos: o que vai acontecer? A gente já fala uma semana que estou orando, e parece que nada acontece. Uma semana demorando, parece que nada acontece. Isso, irmãos, é natural com as pessoas que estão no caminho do Senhor. Mas se nós confiamos, irmão, nós continuamos orando. Eu não posso hoje, mas amanhã eu posso. Aleluia. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Hoje eu não recebi, mas amanhã eu recebo. E se você receber amanhã, você não eu não recebi, ou eu recebo amanhã, você vai estar sempre esperando. Você vai estar sempre esperando, porque você confia. É diferente daquela pessoa que confia hoje, mas daqui a pouco não confia mais. Já esquece da confiança. Quando você entrega o seu caminho no Senhor, você sabe o que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Por quê? Porque a palavra diz assim: a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas sim daquelas que se esperam. Então eu não estou vendo, irmão, mas eu sei que vou receber. Aleluia. Você não está vendo, mas você tem certeza que você vai receber. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está precisando com urgência. Você não está vendo, mas você vai receber. Glória a Deus. Aleluia. Pela minha fé? Sim, pela minha fé, mas pela tua também, porque você confia. Porque se não confia, você não estava fazendo. Aí, irmãos, nos ares houve uma batalha. Por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel, ele dobrou o joelho para buscar. Se você for ler o capítulo 10, diz assim: quando ele dobrou o joelho, o anjo veio falar com ele e falou assim: Deus, se prepara. Por quê? Porque é guerra, é batalha. E ele não desistiu, porque seria fácil, irmãos, uma pessoa que não ora ou ora pouco, fica 21 dias orando e buscando para o povo. Seria fácil desistir. Era mais fácil desistir do que ele continuar. Mas ele continuou. Ele continuou, insistiu. Não desistiu. Então, irmãos, a melhor coisa é não desistir. Está difícil, continua. Está fácil, continua. Não desista. Já pensou se Jesus tivesse desistido de nós na cruz do Calvário, quando tudo tivesse difícil? Quando pegaram ele e colocaram aquela coroa de espinho na sua cabeça. Mas ele desistiu. Foi difícil, mas ele continuou. Por quê? Porque ele leva caminho para você. Glória. Ele leva para nós. Aí nós continuamos. Daniel orando, buscando. E a Bíblia diz assim que nos ares não estava tendo uma batalha, uma guerra. Estava tendo uma guerra, uma batalha nos ares. Porque, e às vezes você pensa assim: mas foi ano passado. Hoje é da mesma forma. É da mesma forma hoje, irmãos. Por quê? Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não quer que eu e você receba aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Nosso adversário não quer. Não quer que eu e você, nós receba aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que muitas vezes ele luta, irmãos. Por isso que muitas vezes nós temos que batalhar, lutar, orar, jejuar, clamar a Deus, orar uns pelos outros. Porque se tem uma coisa que deixa feliz o nosso inimigo, irmãos, é quando nós dizemos assim: Deus não está me ouvindo. E se ele ficar feliz da vida, ele chega lá e ainda fala assim: tá vendo? Ó, você investiu nele lá, olha só, está virando as portas para vocês. E se ele chega e fala para Deus assim: ó, tá vendo? Não, você investiu nele e agora está virando as portas para você. Mas Deus não desiste. Deus não desiste. Deus diz assim: ó, então, pois eu vou continuar investindo nele. Como foi com Jó. Como foi com Jó. E às vezes as pessoas dizem assim: mas hoje é diferente. Não, a palavra é a mesma. Mudou-se o cenário. Nós não estamos em Jerusalém, não, mas a palavra é a mesma.
Nós estamos aqui já olhando para as batalhas de Deus, é mesmo. O nosso Deus é o mesmo. O inimigo que batalhou lá no passado, que derrubou Adão e Eva, é o mesmo inimigo que está tentando derrubar as pessoas hoje aí. Que está lutando para tirar as pessoas da presença de Deus. Para ver as pessoas cabisbaixo, triste, sem receber aquilo que Deus tem preparado e depois vai ficar murmurando de Deus. E a batalha estava continuando. Daniel ali, irmãos, orando, buscando. Aí quando o anjo que vinha trazer a resposta para ele viu que não dava para ele, falou: eu vou voltar. Voltou e falou para o Senhor: não tem que passar, eu não consigo passar, porque é muito mal pelo caminho e não deixou passar a resposta. Aí o que nós temos aqui que o pastor leu? Aí Deus enviou Miguel, um dos primeiros, para lutar contra o exército inimigo. E enquanto Miguel lutava, um dos primeiros, a Bíblia vai dizer, sei lá, e Deus enviou Miguel, um dos primeiros, para guerrear. Uns primeiros, porque são os primeiros anjos, irmãos, de guerra. Quem que expulsou Satanás dos céus? Miguel, um dos primeiros. Então, ele enviou Miguel. Enquanto Miguel lutava, Gabriel desceu e falou assim: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a orar, a buscar por esse povo, as tuas palavras são ouvidas. É, Deus, aleluia. Irmãos, então, o que nós entendemos da palavra? O que a palavra nos fortalece? Porque quando nós dobramos nosso joelho, por mais que às vezes não saia nem palavra, saia lágrima, mas Deus está entendendo. Deus está entendendo, às vezes, porque às vezes não sai palavra. Às vezes você está tão cansado da batalha, irmãos, está tão cansado da luta, que está no teu joelho, às vezes só sai gemido. Só sai gemido. Isso, irmãos, não adianta você dizer assim: não, mas o pastor está aí, não, ele não é super-homem, ele é pastor, mas ele é homem humano também. Nós somos homens humanos também. Nós temos, irmãos, o cansaço que vem, a luta que vem. Muitas vezes nós no nosso joelho não conseguimos falar, não podemos nem falar. Aí nós ficamos ali somente e gemendo e com o pensamento ligado. E às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas porque é pastor, não tem luta. Pastor não tem, nós estamos sempre sorrindo. Ele conhece o coração, como é que está ferido, o coração que está machucado, porque a pegada primeiro não vem lá e pá. Mas ele continua buscando. E a palavra e a oração é ouvida. É ouvida. Por quê? Porque nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Nós confiamos nele. Às vezes não é hoje, mas é amanhã. Às vezes não é amanhã, irmão, mas é depois da manhã. Mas o que interessa é nós devemos perseverar. Continuar firme na caminhada. Não desistir. Tem pessoa que desiste de primeira. Faz uma campanha de 7 dias, irmãos danados, diz: ah, eu fiz uma campanha 7 dias, não aconteceu, não vou mais. Que fé é essa? Que fé é essa pessoa que no começo estava a 1000 por hora? Porque às vezes, irmãos, não vai pensar você que você vai pegar e vai num gás só toda a vida. Não vai? Por isso a Bíblia diz: manda nós orais uns pelos outros. Por que a palavra manda orar pelo outro, irmãos? Para que nós todos se fortaleçam junto. Nós não vamos ter um gás toda a vida direto. Não vai ser assim toda a vida. A gente vai indo, vai diminuindo os municípios, tem que dar uma diminuída no passo. Mas o pastor não é porque é pastor, ele dá uma dividida no passo também. Por quê, irmãos? Porque é cansativo. É cansativo, a batalha é intensa. Mas temos que continuar. Continuar caminhando. Continuar caminhando. Continuar buscando. Porque, irmãos, a vitória, muitas vezes, ela está lá no final da caminhada. Às vezes a vitória está no final da caminhada. Você desistiu aqui, você não vai ser levantar lá na frente, ó. O caminho é estreito? Sim, é estreito. Mas se você perseverar, lá na frente que está a tua bênção. Ela não está para trás. O povo do Egito, que saiu do Egito, eles queriam voltar para trás. Eles queriam comer melão, pepino, alho
vocês uma terra boa que manda leite e mel. Uma terra, assim, irmãos, de frutos maravilhosos. Eu já tinha falado assim. E eles saíram do Egito com aquela confiança. Mas só que foram caminhando, nós fomos descendo no caminho. Eles já foram desacreditando naquilo que Deus havia falado. E de que não voltaram para o Egito. Que voltaram a comer, ser escravo lá. Deus, Ele nos libertou da escravidão para nós caminhar. Para nós andar, não de cabeça erguida. Está na luta? Glória a Deus, erga a cabeça e sorria. Para que o teu inimigo veja você e diz, nossa, mas como é que pode? Ó, eu avanço contra fulano, mas ele está sempre sorrindo. Eu avanço contra ciclano, mas ele está sempre dando risada. Ele está sempre alegre. Isso, irmãos, assim, é da palavra de Deus. Erga a tua cabeça e caminha e marcha. Porque nós não entregamos o nosso caminho para o prefeito, nem para o governador, nós entregamos o nosso caminho para o Todo-Poderoso. Ele tem cuidado de mim e de você. Verdade. Aleluia. Ele tem cuidado de mim e de você. O Salmo 53 diz assim: Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações, na angústia. Então, quando eu estou atribulado, quando eu estou angustiado, irmãos, Deus está presente na minha vida. Deus está presente na tua vida. É, Deus. Às vezes a pessoa está passando na luta, na batalha, está atribulada, irmão, de espírito, e diz assim, mas aquela não tem Deus. Como não tem Deus, sendo que Deus criou ele? E a Bíblia diz assim que ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia e da tribulação. Ele é o socorro que vem socorrer no momento que nós precisamos. Só que nós devemos estar no caminho. Não entregar o caminho, irmãos, daqui a pouco dizer, não, me dá de volta o caminho é meu. Eu faço o que eu quero no caminho. Não, entregou o caminho, irmãos, para ele, confia nele. Caminha junto com ele. Caminha junto com ele. Porque tenho certeza que ele anda de mãos dadas comigo e anda de mãos dadas com você. Seja no momento bom, quer no momento difícil, ele está sempre presente. Deus jamais iria me chamar, Deus jamais iria te chamar para você viver uma vida aí, ó, atribulada, uma vida que não agrada a Ele, e deixar do lado assim, não, eu chamo você vem, depois eu te abandono você também sozinho. Jamais. Se Ele nos chamou, é porque Ele quer andar junto comigo, junto com você, anunciando coisas grandiosas para a minha vida e para a tua vida. Se não deu certo, glória a Deus, irmãos, mas vai dar certo amanhã, porque nós confiamos. Aleluia. Aleluia. Às vezes a pessoa pensa, irmãos, ora e já pensa que vai acontecer agora. Tem coisas que você orou, irmãos, acontece no momento. Mas tem coisas que você tem que esperar. Tem coisas que tem que esperar. Porque a Bíblia diz assim, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu. Quando eu clamei por socorro. Então, uma das virtudes da palavra, irmãos, de Deus, é eu e você ter paciência. Saber esperar. Isso é a coisa mais difícil que eu acho da palavra. Eu falo para os irmãos, a coisa mais difícil que eu acho da palavra é você esperar e ter paciência. É você esperar e ter paciência. Eu sempre falo para os irmãos da igreja lá, eu sempre falo assim, a coisa mais difícil que eu acho da palavra de Deus é essas duas coisas. É você esperar e ter paciência e ter esperando. Difícil, porque você tem que esperar e ter paciência. Mas Deus manda assim, ó, esperei com paciência pelo Senhor. E aí ele se virou para mim e ouviu. E me ouviu quando eu clamei por socorro. Então, se você tiver paciência de esperar, se você tiver paciência de ficar esperando pelo Senhor, Ele ouve e Ele vai ouvir o teu grito de socorro. Glória a Deus. Ou seja, Ele ouve, não estão vindo. Porque talvez tem gente aqui, irmãos, que está passando pelo vale da provação, pelo vale da sombra da morte. Mas Deus está ouvindo o teu grito de socorro. Deus está ouvindo o teu grito de socorro. Por quê? Porque nós confiamos nele. E por isso, irmãos, que nessa caminhada que nós caminhamos, eu falo para os irmãos que até para a gente orar, a gente tem que ter sabedoria de Deus para a gente orar pelas pessoas. Porque nós, irmãos, às vezes quando nós vamos orar para alguém que está enfermo, nós queremos que a pessoa levante dali imediatamente. O nosso coloque a mão e saia, a pessoa já levanta ali, seja curado e glória a Deus. Mas, e
E Deus, será que Deus quer aquilo ali? Será que Deus está querendo levantar aquela pessoa? Nós temos que entender muitas vezes que Deus está tratando com ela. Verdade. Deus está tratando com ela. Por isso que é bom nós buscar sabedoria. E se você estiver no caminho, se você estiver buscando, entregou a tua caminhada para o Senhor, você vai ter entendimento. Como alguém já citou aqui nesse lugar. Entendimento da palavra de Deus. Você tem que ter entendimento. Por Monsenhor, ele falou aqui, ó. Sobre entender, como você entender, a orar a Deus, para você entender o que Deus está falando. Irmãos, nessa caminhada, a gente vai caminhando, vai aprendendo com Deus dessa forma. Às vezes nós chegamos no hospital e ponhamos a mão nas pessoas e queremos que as pessoas saiam andando. Hoje mesmo eu estava meditando assim, ó, logo cheguei na igreja, nós vamos colocar a mão nas pessoas, eu queria que ela fosse batizada no Espírito Santo, porque eu queria que aquilo que estava sentindo ali, eu queria que ela sentisse. E a pessoa ia ficar aqui numa madeira, ali, quieta, tísica, nem se mexia. E eu queria a vontade que ela sentisse o que ele estava sentindo. E a pessoa não sentia. Por que, irmãos, que não sentia? Porque não é o que eu quero. É o que Deus quer. Verdade. E nós temos que entender o que Deus quer. Não é o que eu quero. Às vezes nós temos que entender é o que Deus quer. Nesse tempo aconteceu um episódio interessante na igreja, irmãos, que daí o irmão veio pedir oração assim, ó. Eu coloquei minha mão na cabeça dele e comecei a fazer um pregão de fazer com Deus, falou assim, pode parar, porque aqui eu estou tratando. Na hora, falei na hora. Deus pode parar, porque com esse aqui eu estou tratando. Falei na hora, irmãos. Encerrei na hora a oração, amém, irmãos. Por quê? Porque Deus está tratando. Então esse, irmãos, entendimento que nós temos que ter. Para que nós possamos fazer algo de Deus, não pesar para o pastor, não pesar para a pastora, e todo mundo se abraçar. E caminhar junto. Caminhar junto. Porque nós temos entendimento daquilo que Deus está falando para nós. Porque o inimigo vai lutar. Não ajude. Não ajude, não faça. Ele vai sempre lutar, irmãos, para que nós não ajude, para que nós não faça. Para que nós não coopere. Por quê? Porque ele não quer que a bênção de Deus chegue. Porque quando vez que Deus chega aqui, irmãos, naturalmente ela já chega para a igreja inteira. E se ela não chegar aqui, irmãos, está travada para mim, para todo mundo aqui. Se ela não chega aqui, ó, porque o primeiro aqui, ó, o canal é aqui. Tem que chegar aqui, então. Deus, aleluia. Isso é Daniel aqui, ó. Desiste, a bênção não chega lá. Então a bênção tem que chegar, irmãos. Daniel vai ter que mostrar para o povo. Desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a buscar, a orar, Deus já ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Foi por causa da oração de Daniel, irmãos, que é o que nós estamos nessa noite aqui pregando essa palavra. Pelo feito que ele fez atrás. E só por causa que ele orou, e com 20 dias, não ia batalha para frente. Ia batalha para frente. E se eu tivesse orado, dentro da cova, o que teria acontecido? A Bíblia diz assim que quando Deus olhou para Daniel, não achou nada nele. Ele era justo, e se não fosse justo? Se não fosse oração? Às vezes, irmãos, que não dá vontade de orar, não dá. Às vezes você pega, se você tem na cama, você acha que eu vou lá deitado, né? Isso aqui tem aqui, eu sei que tem. Eu vou lá deitado mesmo. Deus me perdoe, mas eu vou deitado. Tem gente que tem. Eu sei que tem. Porque em vários lugares assim tem, irmão. Você deita assim, pega aquela canseira e diz, Senhor me perdoe, mas eu vou lá deitado. Deus ouve? Não é que Deus ouve. Deus está ouvindo porque às vezes está sentado ali, irmãos. Senhor, me perdoa, mas eu vou até sentado, porque eu não aguento. Deus está ouvindo, não é que Deus está ouvindo. Estou orando? Você não está fazendo algo que não agrada a Deus, está falando com Ele. E cada vez que você fala com Ele, Ele está ouvindo. Cada vez que nós falamos com Ele, Ele está ouvindo. É melhor nós deitar, orar deitado, do que dizer assim, Senhor, eu não vou orar hoje. Estou cansado, não vou orar hoje. É melhor nós orar, deitar assim, dizer, Senhor, eu vou orar meio deitado aqui, porque eu estou cansado, meu corpo está cansado. Do que se dizer, Senhor, eu estou cansado, eu não vou orar hoje. Então é melhor você orar deitado. Eu sei que tem, irmãos, porque vários lugares tem. O mundo inteiro tem pessoas que precisam. Porque às vezes a pessoa está lá no hospital, irmãos, e diz, Senhor, não pode dobrar o jeito, Senhor, me perdoa, mas eu vou orar aqui mesmo, Senhor. Eu estou doente aqui, mas eu vou orar deitado aqui. E às vezes Deus alcança lá, liberta, cura e salva e dá vitória.
Então, Deus tem várias as maneiras de trabalhar quando nós deixamos na mão dele. O nosso caminho está com ele. Que a melhor coisa, irmãos, é nós deixar aquilo que nós estamos vivendo para ele, a nossa vivência para ele. Porque ele tem, irmãos, o melhor para a igreja. Só que a decisão que tem que tomar é você. A decisão é nossa. A decisão é nossa. A decisão é minha, a decisão é tua. Tem que tomar. Deus deixa nas tuas mãos para ver qual é a tua reação. Deus deixa nas minhas mãos para ver qual é a minha reação. Agora, se nós estiver orando, já estiver buscando, já no centro da vontade de Deus, a sabedoria de Deus estiver na nossa vida, irmãos, nós vamos saber a decisão tomar. Que decisão tomar, a decisão certa é você não se arrepender. Porque Deus só toma uma decisão, irmãos, errada, daqui a pouco se arrepende. E Deus fala assim, não, mas Deus falou. Deus falou e aí olha a situação que estou agora aqui. Olha o problema que está aqui agora. Deus falou. Mas a decisão não foi de Deus. Deus deu a direção. A decisão foi tua. A decisão foi minha. Nós temos que orar a Deus, irmãos, e ter discernimento naquilo que vamos fazer. Para que Deus possa assim, nos abençoar e nós ser as testemunhas dele aqui na terra. Porque, como eu falei, se tem uma coisa que Deus já fez, foi entregar a vida dele por nossas vidas no Calvário, abriu, um leque de oportunidade para nós estarmos na presença dele, e nós estamos aqui, porque a palavra de Deus, irmãos, é uma só. Aqui, ali, lá, onde for, é uma só. O Deus Todo-Poderoso é um só. São vários os discernimentos da palavra, mas o Deus é um só. Ele vai entregar nas nossas mãos, mas quem tem que buscar é nós. Quem tem discernimento para fazer somos nós. Ele entregou com a sabedoria para a irmã Franciele cuidar das crianças na escola. Então, agora, ela não vai dizer assim, senhor, o pastor tem que fazer por quê? Eu não sei fazer, não é ela que tem que fazer. Ela tem que fazer. O pastor, Deus deu sabedoria para ele mexer com fogo, salvar a pessoa. Agora, ele não vai dizer assim, e agora, o que eu faço? Se ele é sozinho, o que eu faço? Não, Deus deu para ele, agora tem que chegar e ganhar uma na massa. Se especializar em fazer. Deus, Então, tudo, irmãos, o que Deus faz é bom. Só que nossa, a decisão é nossa. Por que é nossa, irmãos? O nosso caminho já está na mão dele. E para nós prosperar o nosso caminho, nós temos que ter essa decisão, ter a sabedoria de Deus, para nós poder tomar as decisões aqui na terra e ser bem-sucedido. Bem-sucedido. Por isso, irmãos, que eu falo para vocês, entregue o teu caminho ao Senhor e deixe quieto, confie nele. Te viu o vento? Amém, glória a Deus. Está na mão dele. Entrega a tua casa para o Senhor e diz, ó Senhor, a minha casa nas tuas mãos, eu vou continuar orando, está nas tuas mãos agora, é com o Senhor. Só que nunca esqueça de chegar lá e falar para o esposo, para a esposa, viu? Vamos na igreja? Deus tem uma bênção para você lá. Amém. Às vezes, porque às vezes é durão, fala isso não. Deus está pedindo para você lá. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Não vai querer ter a força. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Seja manso. Seja mansa. Com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque muitos já pegam, não quer saber, já larga, já pega um outro ali. Tem gente dessa forma. No mundo que eu vejo, irmãos, hoje é dessa forma. Dessa forma. Não dá certo, não, mas não deu certo ainda. Fazer o quê? É escolha. É escolha. Eu falo, irmãos, da gente, falando da gente, se um cunhado meu fala assim, não, se não der certo, pô, pega outra ali, não está com nenhum, acho que passou em 50, não tem nenhuma. Está como aquela mulher que falava lá, teve 5 e nem é teu, e ele teve uns 5 ou 6 e nem é dele, está sem nenhum, está sozinho, porque nós não der certo, pô, pega outra, não é assim que funciona, você tem que cuidar da tua mulher, da mãe dos teus filhos, e ele não quer assim, então eu falo para os irmãozinhos, porque ele é um cunhado meu. E fui falar para ele mesmo, assim, você tem que se alinhar. Não, se ele falava, se não der certo com você, um outro, não vai dar certo. Vai até quando? Dessa forma. Deus deu sabedoria para a gente, irmãos, ser sábio. Então, confia no Senhor, entrega o teu caminho, entrega a tua casa e confia nele.
faça como Daniel, espere, ore, espere, porque quando você ora, às vezes colocou o joelho no chão, Deus, Ele já ouviu aquilo que você quer. Deus já ouviu aquilo que eu quero. Às vezes você pede hoje uma coisa, uma semana, não vem, vamos mudar, vamos pegar outra, vamos pedir outra agora, quem sabe é mais rápido. Você está uma semana buscando outra coisa, não vem, você diz, eu vou pedir outra vez, porque não está vindo. Mas no primeiro dia que você começa a buscar, irmãos, é ouvido, está na palavra, é ouvido aquilo que você pede. E nesses dias eu dei um estudo na igreja, Deus é um só. Deus é um só. O pastor aqui é um só. Mas eles são vários cooperadores que operam para ajudar ele. Então, para ajudar. Então, irmãos, não custa nós pegar e ter sabedoria de Deus para nós entender o que Deus quer, para que Deus possa simplesmente ordenar a bênção na nossa vida. Ordenar a bênção. Então, se nós cooperar, irmãos, fica mais fácil até para Deus abençoar a nossa vida. É muito mais fácil abençoar a nossa vida. Se nós cooperar, se nós tivermos sabedoria, porque Deus é um só. Aí fica muito mais fácil para Ele ordenar a bênção. Ele se ordena, daí o pastor organiza tudo aqui, ó. Deus ordena a bênção, todo mundo recebe. Fica fácil, porque todo mundo está cooperando com o outro. Então isso, irmãos, é simples de nós entender. Se nós aplicar o nosso coração, buscar Deus, Deus ordena a bênção e Deus ordena a vitória em nome de Jesus na nossa vida. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Vamos adorar, Alex. Aleluia. É uma palavra simples, mas com objetivo. Receba em nome de Jesus. Eu não sei quando o pastor termina aqui, eu gosto de ser objetivo no horário. Então, eu gosto de ser objetivo, no horário. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. É o teu coração. Aleluia. Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu. Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu. Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. Um anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe pediram de passar, e ele voltou para o céu. O Senhor mandou o arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. Aleluia. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar um anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 10.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias, vai se repetir. A mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. A mesma arcanjo, a luta vai descer, e o hoje vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. Um anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que aí no inferno se enfureça e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. Um anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que aí no inferno se enfureça e estremeça, não impedirá. Vai acontecer,
que acontecer. Deixa comparecer aí e abençoar. Porque pra Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai se repetir o que aconteceu há uns 10.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias, vai se repetir. A mesma dança, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Mesmo que aí Inferno sem pureza, vale estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Porque pra Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Poderoso Deus e maravilhoso Pai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Poderoso Deus, que eu apresento Pai Santo, a tua igreja, apresento, meu Deus, o teu povo, Pai, pastor deste rebanho, a pastora desse rebanho, que o Senhor possa, Pai Santo, me dando graça, sabedoria, para que Ele possa, meu Deus, conduzir tua igreja, papai, na face desta terra, e que eles possam ser canal, Jesus querido, na vida das pessoas, papai, desta cidade, e aonde eles pisar, meu Deus amado, eles possam levar vitória, e que o teu povo que aqui está nessa noite, eles possam ir daqui, Jesus querido, transformado da bênção, transformado no milagre da vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio buscar, meu Pai, em favor da sua casa, da sua família, que o Senhor possa, Pai Santo, está entrando com a providência, com a provisão, porque no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu filho amado, que como ministro, embaixador da tua palavra, eu ministro e profetizo, meu Deus, sobre a tua igreja, o teu milagre, a vitória, vem confirmar, soberano Deus, sobre o teu povo, pois assim nós oramos, crendo no milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Amém. Jesus. glória a Deus. Aleluia.